Apresente-se pra gente. Meu nome é Neide Palumbo, eu sou caiçara daqui de São Sebastião, nasci em 1942 e passei por todas as mudanças possíveis e imagináveis que tiveram aqui nessa cidade e nesse país também. Dona Neide, ao mesmo tempo, você é reconhecida como não só uma grande contadora de histórias, mas uma artista que guarda a essência e a alma caiçaras de São Sebastião. Com muito orgulho. Que lindo! Quando você ouviu a sua primeira história? Eu escuto história desde criança, porque meu pai gostava de contar história, minha avó gostava de contar história, e eu ouvia e guardava tudo aquilo na minha cabeça, eu achava tão bonito. Depois teve a influência do rádio, né? Porque aqui em São Sebastião a gente escutava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, era a única que pegava, mas pegava muito bem. E eu era louca por novela. E quando eu ia mal na escola, o papai tirava a válvula do rádio para me castigar, para eu não ouvir novela o dia inteiro, né? O que eu fazia? Ia na casa de uma amiga, escutava as novelas na casa da amiga e mentia que estava estudando. Quer dizer, eu ia sempre mal na escola, né? Porque o meu interesse era ouvir novela. E assim eu aprendi, né? Essa coisa de se comunicar falando, que é tão importante, né? Dentro do modo de ser caiçara, qual que é a importância dessa cultura sendo passada através da oralidade? O caiçara, ele modificou muito, né? Porque antigamente, quando eu era menina, as pessoas que viviam aqui viviam da pesca, viviam de plantação. Todo mundo tinha sua horta, tinha sua criação de galinha e todo mundo pescava, todo mundo tinha canoa. Essa praia aqui da frente, que agora não existe mais, né? É só pedra, e tinha ranchos e ranchos e ranchos de canoa. Olha. E cada um tinha sua canoa, sabe? Então as pessoas, quando era tempo de tainha, saía todo mundo para pescar, tempo do xarelete, todo mundo saía para pescar, então não faltava peixe. E o peixe era maravilhoso, né? Porque naquele tempo não tinha poluição. Então eu sinto até hoje o gosto do peixe, o pirão de tainha era uma coisa deliciosa. Hoje mudou completamente o gosto do peixe. É diferente daquele tempo, de quando eu era menina. E aí, então, essas histórias, elas foram acumuladas como no tempo? Você ia ouvindo por aqui, por ali, e aí você decorava? Como você consegue ter uma capacidade tão grande de contar e de guardar tanta história? Eu acho que é pelo prazer de ouvir. Quando eu dava aula na Costa, eu dei aula em Maresias, dei aula em Paúba, eu lecionava na parte da manhã. E na parte da tarde era para conversar. Então as senhoras, as velhinhas, né, iam lá na casa que eu morava, eu ficava hospedada numa casa de caiçara, né? Porque não tinha como ficar para lá para cá. Eu morava lá. E eu cortava o cabelo delas, sabe? Tirei o birote das velhas todas lá. E cortava vestido para elas fazerem à mão, com agulha e linha. E conversava. E nessa coisa de conversa, elas iam me contando coisas. E aquilo foi se acumulando na minha cabeça. E aí, nisso tudo, eu transformei essas conversas em histórias. Aí eu misturo uma história com a outra, né? E invento coisa também, crio no meio da história e a coisa vai desenvolvendo. E assim eu tenho um monte de história para contar, de ouvir, né? Dona Neide, tem outra coisa que eu fico encantada e queria entender, quando você está contando uma história,
vem junto, né, com o personagem Caiçara, ou seja, é acentuado um tipo de pronúncia, é usado outras palavras, né? Isso é também uma forma de cultura caiçara, a forma de falar? Qual que é a importância e como é que a gente poderia entender essa forma de falar caiçara? Quando eu conto uma história, eu não conto simplesmente um fato, eu vivo aquela história. Nesse momento que eu estou contando a história, eu me vejo naquela situação, sou eu vivendo aquela situação. E as palavras que eu falo, que hoje em dia estão em desuso, né? Muitas das palavras que eu falo estão em desuso, era o que eu usava antigamente, era como a minha mãe falava, sabe? Era como a minha avó falava. Então, tudo isso eu guardo dentro de mim como se fosse um tesouro. Porque eu vivo uma coisa que eu sinto. É de sentimento, é uma coisa que tem emoção. Então é por isso que a história tem tanto realce assim, né? Porque não é só contar uma coisa que eu ouvi, eu escutei falar isso. Não. Eu vivo aquele momento, eu vivo aquela situação e eu sou o personagem principal. Eu sou a Eulália, que vive aquelas situações. Eu vejo a sua fala e, enfim, o que você faz e como as pessoas te veem quando você chega no evento, né, que te veem com essa admiração, e eu vejo que tudo na sua vida parece estar cercado de cultura e de arte, do que é bonito. Como isso se manifesta em você? A minha família é uma família que gosta de cultura. Então, quando a gente se encontra, é para falar sobre essas coisas, sabe? É para contar coisas. E nós temos, da minha família, eu acho que é uma coisa que não sei se existe em todas as famílias, mas a gente tem, de encontrar por razão de amor. Sabe, a gente tem uma ligação, a minha família tem uma ligação, que é uma coisa muito bonita. A gente não briga, sabe? É uma coisa que o nosso encontro é só alegria. É só um contar novidade para o outro, dar risada. Eu gosto de fazer comidinha gostosa, que todo mundo gosta de comer, sabe? Para dar aquela alegria, aquela coisa gostosa do encontro e que traz aquela coisa boa no coração da gente, uma delícia. Eu sou uma pessoa muito feliz porque eu tenho isso, eu tenho essa família bonita, sabe? E isso me dá força, sabe, para viver. Eu acho bonito isso. É lindo, é maravilhoso. Eu já pude ter a oportunidade de vivenciar um pouquinho, só um cadinho. E é muito bem-vinda quando quiser ir na minha casa, todos vocês. Maravilhosa. E foi numa dessas idas à sua casa que eu soube, que você me contou, da organização dos carnavais que aconteciam na rua, que era por rua aqui em São Sebastião. Você falava com umas histórias maravilhosas, né, que você ajudava a organizar. Como é que era esse carnaval de rua? Olha, o carnaval aqui em São Sebastião era muito gostoso, porque as famílias se reuniam para brincar no CRES. O CRES era o Clube Recreativo Esportivo Sebastianense. Nesse clube, era bem no centrinho da cidade, ali do lado daquele sobradão que tem ali na Praça do Coreto, e toda aquela parte ali daquela rua, tudo ali era o clube. Então era cheio de janelas, e à noite, quando tinha baile, quem não queria dançar ficava na janela apreciando o baile. E no carnaval, esta rua era a rua do carnaval. A pessoa brincava ali na rua, conversava, e dentro do clube também tinha atividade e tinha na rua também, sabe? E na esquina, onde tem o prédio Novo Mundo agora, tinha o bazar da Dona Noêmia Corrúbulo. E nesse bazar, ela vendia confete, serpentina, lança-perfume e outras coisas mais. Tinha tudo no bazar da Dona Noêmia. Ela sentava na calçada, numa cadeira,
ela, a mãe dela, que tinha mais de 90 anos, a mamãe, que estava sempre lá conversando com ela, e a gente ouvindo conversa, né? Criança adora ouvir conversa de adulto, né? Gostoso. E aí, quando chegava alguém para comprar alguma coisa, ela levantava e ia lá, vendia lá confete, serpentina, lança-perfume, voltava para a cadeira e ali ficava aquele papo. E gente passando, e gente conversando, e gente rindo. Era muito delicioso. Isso quando eu era criança. Depois esse clube fechou e abriu aqui onde é esse teatro agora. O mesmo clube, né? E continuou a festa, o carnaval, aquela coisa. Aí, como eu tinha minhas crianças pequenas e a gente morava bem no centrinho da cidade aqui, a nossa rua era de terra, os carros passavam voando na rua. E eu ficava indignada, porque a criançada brincava na rua. Cada família ali tinha 5, 6 filhos. Sabe? A criançada se divertia naqueles montes de areia, porque estava todo mundo fazendo reforma na casa, né? Logo que a gente chegou, pegou a casa do BNH, mas não tinha muro, sabe? Não tinha quarto de empregada, era uma coisa assim meio crua, e a gente teve que arrumar, né? Modificar as casas. Então a rua era cheia de monte de areia, a criançada brincando de pegador, às vezes saía briga, mas na maioria das vezes eles brincavam a beça ali. Aí eu falei, vou sair do carnaval com essas crianças para fazer um protesto contra esses carros que passam voando aqui na rua. Aí foi a primeira vez que a gente saiu com a Unidos da Blumenthal. Olha, isso deu certo. Nós saímos 10 anos. Cada ano era um tema diferente, né? E a minha vizinha, que é a mãe do marido da Fernanda, nós duas fazíamos o samba. E o marido dela tinha um monte de... Escrevíamos, e aí o marido dela, que tinha um monte de familiares do Rio, eles vinham e tinham um samba com ritmo carioca. Que Caiçara não sabe fazer samba. É só assim, pum, 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 pum. Isso não é samba, né? E o carioca é tum, tum, né? Aquele molho, aquela coisa gostosa. Aí o nosso bloco todo ano ganhava. Aí os outros ficavam com raiva, diziam que a gente ganhava porque era protegido da prefeitura, aquela coisa toda. Aí no fim, fazia mais de 10 anos que eu estava com o bloco, eu acabei achando, não, eu tinha certeza, que eu acabei trabalhando o carnaval em vez de brincar o carnaval. Porque era muita gente, a minha casa vivia cheia de gente, meu marido brigando comigo porque era aquela bagunça, né? Aí eu falei, chega. Depois de 10 anos, desmanchei o bloco. Não quero mais, não vou fazer mais e pronto. Mas foram 10 anos de alegria, porque o que a gente se divertia era muito gostoso. Depois vieram os carnavais do Tebar, que eram carnavais de luxo. Eles traziam pessoas de fora para decorar o salão e ficava uma coisa magnífica, uma coisa muito linda. Então era um carnaval chique, sabe? Que era diferente do nosso, que era avacalhado, né? É carnaval do povo. A gente saía no carnaval para se divertir, né? O carnaval do Tebar era de luxo, era diferente. Aí meu marido era um dos diretores do Tebar, eu também participava um pouco, mas não gostava muito, né? Eu gostava mesmo de brincar na rua, como eu gosto até agora, né? Brincar lá no coreto, né? Brincar no meio do povo, eu gosto de bagunça. E foi assim. Chegamos até esse ponto, né, brincando no carnaval. Que outras festividades ou celebrações você fazem parte do seu calendário? As festas da igreja. Porque a festa do Divino Espírito Santo era assim. Tinha umas lanterninhas de papel, de seda, e dentro tinha uma vela acesa. Imagina que coisa perigosa. Cada criança carregava uma lanterninha dessa, né? Tinha uma varetinha, a gente segurava na vareta, e era uma briga, porque tinha pouca lanterna para muita criança. E a gente saía na rua com aquelas lanterninhas, e o pessoal na frente tocando, né? A rabeca, a viola, e tudo, o pessoal. E aí iam de casa em casa, entravam nas casas, aí nas casas ofereciam um bolo, um café, uma coisa assim, e tinha as músicas certas, né, que eles cantavam. Era muito bonito. Que lindo. Aí ia da casa dos festeiros, sabe? E acabou isso também, né? Depois do carnaval tinha o Caiapó, que também acabou. Era uma festa que... O que é o Caiapó? O Caiapó é uma dança indígena. O pessoal da Fazenda Santana é que fazia essa... Era um negócio bonito, tinha um ritmo, sabe? Bonito. Eles dançavam, não tinha música, não tinha letra. Era só cadenciado, uma coisa bem... E eles todos fantasiados de indígena, né?
com o cocar, com aquela roupa assim. Era um negócio bonito, interessante. E tinha uma coisa também, só que vinha de fora. Era o corta-jaca, já ouviu falar? Não. O corta-jaca era um homem sozinho que cantava, dançava, pulava, dizia verso. Todo carnaval ele vinha, sabe? Depois eu fiquei sabendo que era de Paraibuna, não é gente daqui. Que vinha pro carnaval se apresentar aqui na cidade. Aí o pessoal jogava moeda, né? Jogava dinheiro para ele, aquela coisa. Mas era interessante, eram umas coisas assim diferentes, né? E tinha a dança da fita, que era do pessoal da Ilha Bela. Eles vinham fazer a dança da fita nas praças, sabe? Vinham cantar aqui. Era uma agenda, um ano cheio, né? Cheio, bem pontuado, cheio. né? Então, tinha carnaval, tinha em junho. Depois tinha a festa de São Sebastião, que também o pessoal que morava em Santos, que era de São Sebastião, mas que morava em Santos, vinha tudo no barco. Quarta-feira e domingo tinha barco que vinha de Santos. Aí o programa era ir no cais, esperar o pessoal que vinha. Aí a gente via quem estava chegando, sabe? Conversava com todo mundo e tinha os homens com carrinho de mão para carregar mala, sabe? Era muito interessante. No mês de janeiro começavam os mascarados. Os mascarados eram os moleques da rua, toda a molecada da cidade. Eles se escondiam no matagal que tinha ali atrás da igreja de São Gonçalo e se vestiam de trapo. E saíam com um porrete na mão, espantando as crianças. Aí as pessoas gritavam, mascarado bobo da casca do ovo. E ele corria atrás, tentando bater nas crianças com aquele pau, mas era uma brincadeira, né? Não batia nada. E a criançada corria. Todo mês de janeiro, até chegar o carnaval, tinha os mascarados de noite na rua. Que lindo. Interessante, né? Muito, muito. Essa eu não conhecia. Hoje se preserva ainda algumas festas, né? Quais atualmente você gosta de acompanhar? Atualmente tem a Congada, lá em Boiçucanga tem uma folia do Divino, né? Não sei se tem mais alguma por aqui, acho que não. Olha. A festa de São Sebastião, né? A festa até hoje é muito concorrida. Mas é diferente, hoje é de sorteio de carro, de moto. Antes Nosso tempo era bolo, sorteava um bolo, sorteava uma garrafa de vinho. Lá no Bonete, uma vez sortearam um bolo, não sei quantas vezes, o mesmo bolo. Na festa da Santa Verônica. Eu perguntei para Fernanda e pergunto agora para você, o que é ser caiçara? Ser caiçara é uma coisa assim tão bonita, tão boa, porque eu me sinto tão orgulhosa e sortuda, né, de ter nascido aqui e continuado aqui, e minha família toda morar aqui, e meus filhos trabalharem aqui. Então eu acho que nós somos os caiçaras, hoje em dia, meus filhos caiçaras modernos, meus netos, né, e eu sou a caiçara antiga. O que eu falei agora há pouco, né, que eu via, né, quando você se apresenta, que é muito convidada, né, tem uma vida cultural muito agitada, né, e as pessoas, né, te vendo com essa admiração. O que você sente que é o seu papel aqui dentro da comunidade caiçara e para a cultura de São Sebastião? Como é que você sente que é o seu papel? Eu tenho uma missão. Eu gosto de levar alegria para as pessoas. Então, quando eu conto uma história que as pessoas se divertem, eu me sinto realizada, porque é isso que eu quero fazer. A minha amiga, a mãe do Beto, que é a marido da Fernanda, ela falava assim para mim, você tem um dom, então você tem que usar o dom que Deus te deu, senão você está em pecado. Eu dizia, não quero ficar em pecado, eu quero usar. O meu dom eu vou usar. E vou usar até, sei lá quando, até quando der, né? Por enquanto eu estou firme. Claro que eu vou pedir para você contar uma história pra gente encerrar, mas antes eu queria te perguntar sobre, dentro desse ser caiçara, se fala muito dessa alegria compartilhada, né, desses encontros que aconteciam e que hoje tem sorteio de moto e tal, mas tinha o objetivo de estar junto, né?
de celebrar, de fazer um mutirão e celebrar todo mundo junto, de fazer... Faz parte isso do ser caiçara, isso de estar todo mundo junto, de estar compartilhando, de você ver o filho crescer, os 5 filhos da vizinha crescerem, essa vida compartilhada? Então, o caiçara, ele tem muito esse negócio de estar junto, sabe? Convidar pessoas que ele não conhece para comer na casa dele. Chega uma pessoa e fala, o senhor gosta disso? Vamos comer lá em casa que tem isso, vai, sabe? Acolhe, o caiçara acolhe as pessoas. Então eu tenho isso, de acolher as pessoas, né? E faz parte, eu acho que da nossa cultura, ou do nosso ser, não sei explicar direito, mas isso é uma coisa que a gente tem, de acolher as pessoas. Que legal. Né? Ficar junto, juntar para fazer festa, juntar para fazer baile. Antigamente as pessoas faziam muito baile em casa. Cada um tinha na frente da casa uma sala grande, tirava os móveis, todo mundo fazia baile. E tinha muito tocador, né? Tocador de rabeca, tocador de viola. E o pessoal fazia festa em casa. E não era coisa de luxo. Dava um café de garapa, né? Uma batata doce cozida, uma mandioca. O pessoal gostava disso daí, mas era despretensioso, sabe? Não era uma coisa de luxo, era para estar junto, né? Fazia essa festinha. Você tem livro, Tenho. Você faz um trabalho lindíssimo de artesanato, que eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É uma grandíssima e famosíssima contadora de histórias, canta, dança. Quais são, dentro de todas essas atividades, ou é tudo junto que você mais gosta de fazer? Você acha que essas coisas se complementam? Eu considero que eu tive uma infância muito feliz. Então, como não tinha perigo de carro na rua, as crianças brincavam todas na rua, eu ia na casa dos outros, então se eu passasse numa casa e sentisse um cheirinho de peixe, eu dizia, o que a senhora está fazendo para o almoço? Posso almoçar? Sem saber quem era. Quantas vezes a minha mãe foi me buscar na casa desse outro dia, batia na porta, Neide, tá aí? Eu dizia, tá almoçando com as meninas. A mamãe, tá bom. A mamãe ficava muito brava, mas eu me oferecia para almoçar. Aí papai tinha um bar na Rua da Praia, ali onde é a casa da música agora, né? Bar Esporte. Eu subia em cima da mesa e gritava, viva Júlio Prestes, viva o Partido Comunista Brasileiro. Aí quem estava no bar dizia, Zeca, você vai ser preso por causa dessa menina. É uma menina que vou me prender por causa de uma criança de 2 anos, ela não sabe nem o que ela está falando. Sabe, porque senão ela não estaria falando isso. Então eu tive uma infância livre, sabe? E aprendia de ouvir, de ir nos lugares. Às vezes eu comento com as minhas irmãs, elas não sabem de nada, porque elas ficavam em casa, que a mamãe não gostava que saísse na rua. Quando a mamãe deixava a gente sentar na porta, mas não podia sair, era só para sentar na porta, ela falava para mim e para minha irmã, não saiam daqui. A minha irmã obedecia. Eu, quando eu via que a mamãe entrava, já corria. Aí o Bibinho, que era meu vizinho, gritava, Dona Dita, olha, a Preta tá fugindo. A Preta era eu. Aí a mamãe falava, Bibinho, corre atrás dela, traz ela para casa. Aí o Bibinho me agarrava, porque ele era maior do que eu, e eu vinha mordendo o braço dele, com uma raiva, né, de voltar para casa. E ele me trazia de volta e a mamãe trancava a porta. Então eu detestava ficar presa dentro de casa, eu queria liberdade. Aí, pelo que eu era rueira desse jeito, ela me botou na aula de bordado, para aprender a bordar e ficar em casa sossegada bordando. Imagina que eu bordava. Eu levava 5 minutos naquele bordadinho e já caía fora. Mas aprendi, né? E hoje eu uso esses conhecimentos que eu tive em criança nos meus bordados. Eu faço bordado, eu faço bonequinha de pano que a minha avó me ensinou, sabe? A bonequinha caiçara, que é a bonequinha sem recheio que a minha avó sabia fazer, e a gente não tinha dinheiro para comprar boneca, né? Fazia aquelas bonequinhas para brincar e eu aprendi. Então, as coisas que eu uso hoje foram coisas que eu aprendi quando eu era criança. Quando eu era criança, eu aprendia um monte de coisa boa, né? Só não era boa na escola, porque a professora me mandava fazer um caderno de pontos, que era assim, não tinha livro. Então a gente escrevia a matéria que ela passava na lousa no caderno. Aí ela foi verificar o meu caderno no 3º
ponto, que era governos gerais, todo lugar que estava escrito governo, eu escrevi governo, troquei o G pelo C. Quando ela viu aquilo, ela ficou furiosa. Você vai passar limpo esse caderno inteirinho. Eu tinha medo dela, né? Cheguei na venda no Seu Dante, comprei um vidro de tinta, uma caneta de pau, né? Com aquela peninha que colocava, só que aquilo não podia apertar no papel, senão escarrapachava a pena. Tinha que ser muito de levinho assim e usar o mata-borrão para a tinta não borrar o caderno. E aquilo para mim foi um castigo. Eu tenho até hoje uma marca aqui no dedo, de tanto segurar a caneta de pau. Depois, quando surgiu a caneta esferográfica, eu disse, maravilha, que Deus abençoe essa pessoa que inventou essa caneta esferográfica, foi a melhor invenção que já houve em todos os tempos, foi a tal da caneta esferográfica. É maravilhoso, vocês não podem imaginar o que é uma criança escrever com pena. Não mesmo. É horrível. Dentro dessa... O seu livro é sobre o quê? É sobre a minha infância. Então, sobre essas aventuras que eu tinha, eu conto essa história da caneta, eu conto as histórias da igreja, eu conto a história que eu fugi de casa, aí cheguei ali perto da câmara, fiz cocô na calça e não podia andar, aí o prefeito veio, me levou pela mão até o bar do papai. E são essas histórias, sabe? Coisas que eu vivi, né? E aí eu passei tudo pro papel para as pessoas ficarem sabendo, porque é bem interessante. Outra coisa deliciosa de te ouvir é que sempre também, né, é muito em volta de celebrações, né? Comidas maravilhosas, né? Quais são os sabores caiçara? Se a gente pudesse descrever o sabor caiçara, seria como? Para mim é o pirão de peixe. Sabe? E eu não faço azul marinho, eu prefiro o pirão de peixe sem banana. Eu acho mais gostoso. Aí a gente come aquilo com aquele prazer. Gente, é muito bom. E a companhia, né? Das pessoas juntas, comendo aquele pirão. É delicioso. E o pirão caiçara tem um segredo. Eu vou contar agora para vocês. Você não pode pegar na farinha e jogar no caldo. Você tem que botar a farinha num prato fundo, num tigelão, e ir jogando o caldo fervendo na farinha. Se você jogar a farinha no caldo, você muda o sabor. Fica completamente diferente. Então esse é o segredo do pirão caiçara. Maravilhosa. Eu queria te agradecer muito por esse depoimento, por essa entrevista. E se você quiser deixar alguma história aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, ia ser um enorme prazer. Eu já contei para vocês do fiscal do IBAMA, já contei? Contei, Luiz? Eu lembro. Contei para você do fiscal do IBAMA? Conto de novo? Então eu vou contar. Olha, o Bobô estava na praia, arremendado a rede dele. Aí ele estava lá quietinho, né? Bobô é muito trelito, ele gosta de conversar. Escutou, olhou para trás, uma canoa chegando, deve ser gente de fora. Ficou todo animado, que ele gostava de conversar. Aí o homem desceu da canoa e veio conversar com ele. Bom dia, como vai o senhor? Aí Bobô, eu vou bem, o senhor como vai? O senhor veio passear aqui no nosso lugar? O homem falou para ele, não, eu estou fazendo uma pesquisa. Ele falou, relá, pesquisa. O senhor encontrou a pessoa certa. Eu sei de tudo o que acontece aqui no nosso lugar. Conheço a todo mundo, sou nascido e criado aqui. Pode perguntar que o senhor vai receber a resposta certa hoje. O homem disse, que bom. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Pergunte. O senhor sabe se aqui nesse lugar o pessoal caça muito? Bobo, relá, demais! Olha, hoje mesmo lá em casa tem um tatu ensopado. O senhor já comeu tatu? Tatu é a coisa mais gostosa que tem. Minha mulher adora fazer tatu e ela cozinha que é uma beleza. Espera aí que eu vou chamar Sebastiãozinho. Sebastiãozinho, me vem cá. Eu vou levar o moço aqui pra comer lá em casa, tatu ensopado. Aí o homem falou a ele, o senhor sabe com quem o senhor está falando? O boi disse, não, o senhor não me disse a sua graça. Eu sou o fiscal do IBAMA. Eu estou aqui para prender essa gente que caça sem licença do IBAMA. Não me diga uma coisa dessa, fiscal do IBAMA. Que coisa! Mas o senhor também não perguntou a minha graça.
Eu me chamo João Mentira. Eu só falo mentira. Aqui todo mundo me conhece como João Mentira. Eu não falo nada de verdade. Mas o senhor vai almoçar lá em casa, porque eu faço questão. Seu Achelzinho Mídica, diga a Bobó que faça aquele peixe sargado com batata doce que eu vou levar o fiscal do Ibama. Explica, Bobó. O fiscal do Ibama vai almoçar com o Bobó lá. Vá lá, dizia a Bobó. Agora, seu fiscal, nós vamos lá na Benda, vamos beber uma pinguinha, aqui costume é nosso, antes do almoço, beber uma pinguinha na Benda. E assim o senhor já conhece meus companheiros tudo lá, aí o senhor vai saber que aqui ninguém caça nada, a caça se acabou, você não tem mais caça nenhuma aqui, vamos lá beber uma pinga. O homem do Ibama bebeu a pinga com o Bobô e foram almoçar. Olhe, esse homem comeu aquele peixe seco que o Bobó fez com batata doce. Quando meu tio chegou da roça, só tinha o cardo na panela. Aí, quando o homem foi-se embora, com a barriga cheia, ele perguntou a Bobó: Sebastiana, e o tatu jogasse no mato? Mas esse João, tu é bobo! Tá no guarda-roupa, com panela e tudo! Obrigada. Obrigada. Não é nada.